Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Trindade. Nós estamos encerrando nossa série Aviva-nos. Hoje a nossa última reflexão sobre esse tema, um tema tão importante para a Igreja Cristã, que é o tema do despertamento espiritual, do avivamento que o Espírito Santo concede com poder sobre sua Igreja. E nessa última reflexão, eu gostaria de tentar unir várias questões e pontos que foram tratados nessas últimas semanas em que estivemos meditando sobre esse assunto. Então, o tema da nossa meditação nessa manhã é o avivamento na história bíblica. Como já foi feito em outra ocasião, essa reflexão não é uma exposição bíblica, apesar de eu citar bastante o texto bíblico aqui, mas o que eu intento fazer nessa manhã, como eu já disse, é unir as várias questões que nós já tratamos nessa série aqui, tentando dar um formato mais doutrinal, por assim dizer, às narrativas e textos que foram considerados nessa sequência. Então eu queria começar tratando aqui sobre a linguagem que a Bíblia emprega para falar sobre despertamento ou sobre avivamento. Um ponto importante para nós aqui é que você não vai encontrar o substantivo avivamento sendo citado na Bíblia. Esse substantivo não aparece, mas do outro lado, os verbos vivificar e avivar são citados com bastante frequência na Escritura. Nós abordamos, inclusive, até textos que trazem esses verbos, mas para recordar aqui, Salmo 80, verso 18 e 19, Salmo 85, verso 6, Salmo 119, verso 25, 37, 40, 50, 88, 107, 149, 154, 156 e 159 citam os verbos vivificar e avivar. O Salmo 143, verso 11 e Abacuque, capítulo 3, verso 2 também citam esses verbos. Então, esses dois verbos, vivificar e avivar, são bastante citados na Sagrada Escritura. E há substantivos e verbos correspondentes a vivificar e avivar, que também são empregados na Escritura. Por exemplo, voltar e curar, em Jeremias capítulo 3, verso 22, e Lamentações 5, verso 21, converter e renovar, são palavras correlatas do que Deus intenta fazer com o seu povo e tem ligação com o tema do avivamento. E a expressão tempos de refrigério, que aparece em Atos capítulo 3, verso 19, também tem ligação ou tem correspondência com os usos dos verbos vivificar e avivar na Sagrada Escritura. Então, ainda que a palavra avivamento não seja encontrada num dicionário bíblico, do outro lado, há palavras correlatas, verbos e substantivos correspondentes que remetem a gente ao que Deus pode e Deus faz pela sua comunidade, sobretudo em tempos críticos. Posto isso, a gente precisa perguntar, há histórias bíblicas que falem de Deus vivificando e avivando, voltando e curando e convertendo e renovando o seu povo? Sim, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos uma série de narrativas que apontam para o fato de que Deus se compraz em renovar sua aliança com o seu povo, tratar o seu povo de forma familiar e infundir nova vida ou uma nova espiritualidade ou novo fervor em meio ao seu povo. Então, eu queria considerar bem rapidamente essas várias histórias, A gente aqui vai oferecer uma visão panorâmica. Então, você que está me acompanhando, pode ir anotando esses versos que eu vou citando aqui, e você pode, depois, com calma, retornar a eles para aprofundar os seus estudos sobre avivamento na narrativa bíblica, na história bíblica. Por exemplo, uma história de avivamento que pode ser citada aqui se encontra em Êxodo, capítulo 33, versos 7 a 11. Essa história que nós encontramos nesse texto, ela ocorre após o ato grosseiro de, enquanto Deus doava sua lei a Moisés no monte, o povo fabricava um bezerro de ouro para cultuar. Nós conhecemos aí bem a história, você lembra da história, mas na sequência há um momento de renovação da aliança entre Deus, Moisés e seu povo. Essa aliança que Deus mesmo firma com a sua comunidade, essa aliança estabelecida por meio do derramamento de sangue do inocente, agora é renovada na tenda da presença de Deus, onde Moisés entrava para interceder pelo povo e saía transformado, e as pessoas
tinham essa experiência da transformação de Moisés. Então, essa história seria um exemplo de Deus avivando, de Deus vivificando, de Deus renovando sua aliança, tratando de forma familiar Moisés e a comunidade de Israel no deserto. Em Juízes capítulo 2, verso 7, depois versos 10 a 15, e depois no verso 18, nós temos um tipo de padrão da história das tribos nessa época tão complicada para Israel. Em outras palavras, esses versos que eu citei do capítulo 2 aqui mostram um padrão de esfriamento na fé do povo, a recepção de pecados entre o povo, um tempo de juízo sobre o povo, onde o povo é quebrantado, é vergado sobre a nação estrangeira, o povo clama a Deus, busca a Deus com fervor, e Deus levanta um juiz para renovar o pacto e também trazer libertação para o povo. Então esses versos do capítulo 2 de Juízes, eles meio que encapsulam toda a história do livro de Juízes. Eles resumem as ênfases principais presentes na época das tribos em que elas estavam ali padecendo na mão dos seus inimigos. Em 1 Samuel, capítulo 7, versos 5 a 6, nós temos mais uma história de renovação da aliança. Agora, Samuel, às vésperas do povo de Israel confrontar os filisteus do campo de batalha, ele chama o povo para renovar a aliança e Deus, por assim dizer, para usar a linguagem do Antigo Testamento, ele desce em graça e misericórdia visitando o povo. Em 2 Samuel, capítulo 6, versos 14 a 15, nós temos uma outra história de vivificação. Agora Davi, com muita alegria, ele entra, por assim dizer, eufórico, dançando na presença de Deus, conduzindo a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, cidade onde a glória de Deus repousava. Então nós temos aí mais uma história aí de renovação da aliança e da alegria que segue essa renovação do pacto entre Deus e a sua comunidade. 2 Crônicas, capítulo 15, versos 9 a 15, nós temos aí a história do rei Asa, também liderando o povo na renovação da aliança entre Deus e a sua comunidade. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 3 a 18, nós temos o rei Josafá conduzindo o povo numa situação crítica para a nação. Josafá conduz o povo a renovar sua aliança na presença de Deus, nas vésperas de uma grande guerra, e Deus não só derrama a sua presença sobre o povo, e o povo retribui com cânticos, mas Deus assegura ao povo que ele mesmo, como guerreiro celestial, vai lutar em prol da nação. E assim se sucede. Em 2 Crônicas, capítulo 23, verso 16, temos mais uma história de vivificação e de avivamento, de renovação da aliança, agora com Jeoiada. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versos 4 a 11, nós temos Ezequias conduzindo o povo, inclusive os dispersos da casa de Israel, agora é a época do reino dividido, ele conduz todo o povo a renovar a aliança na presença de Deus, e Deus se volta graciosamente para o povo. E em 2 Crônicas, capítulo 34, versos 31 a 33, e depois 35, capítulo 35, verso 18, nós temos o grande rei Josias renovando o pacto com Deus e o povo e celebrando a Páscoa, e como diz o texto bíblico, como nunca ocorreu em Judá ou Israel. Essa história de Josias talvez seja o clímax das grandes renovações de aliança, das grandes ações de Deus em vivificar e avivar o seu povo na época da realeza. É dito claramente que nunca foi feita uma Páscoa como essa celebrada pelo rei Josias. E um ponto que é importante destacar aqui é que se você começa a ler essas várias histórias em sequência, na ordem cronológica, foi o que eu tentei colocar aqui, oferecer isso para vocês, o que se nota é um padrão de crescimento dessas dádivas. Por um lado, há um padrão aqui de, por assim dizer, de afunilamento. Esses avivamentos começam no deserto,
depois atingem toda Israel unificada, as tribos de Israel unificada, depois atinge Judá, depois chega a Jerusalém, e a gente vai avançar mais um pouquinho aí, em alguns minutos, mas há um padrão de afunilamento, de estreitamento, por assim dizer, do espaço geográfico, mas do outro lado, para cada avivamento, Deus vai derramando mais de si, mais do poder e da presença de Deus é derramada sobre o povo. Após a morte do rei Josias, os que se seguem no trono de Judá são reis medíocres, que não têm a estatura de Davi, e o que vai acontecer é que em 586 a.C., Jerusalém vai ser completamente arrasada pela Babilônia, e os que ficaram vivos, foram levados a cativos, foram levados para a escravidão. 70 anos depois, agora um outro império, Medo-Persa, permite que os judeus sobreviventes retornem para o território de Israel. E aí nós temos algumas levas de judeus retornando para o antigo território, o amado território, a terra que Deus deu ao povo. Então a gente tem aí, por exemplo, em Esdras capítulo 6, versos 18 a 22, Zorobabel renovando sua aliança entre o povo e Deus visitando o povo, derramando sua graça sobre o povo em Jerusalém. Mais adiante, em Esdras capítulo 9, versos 5 a 15, nós temos Esdras conduzindo o povo numa renovação de pacto de aliança com Deus. E mais uma vez, Deus visitando a sua comunidade com graça e misericórdia. E finalmente, em Neemias capítulo 8, versos 1 a 18, nós temos Neemias liderando o povo numa outra renovação de aliança, e Deus avivando, Deus vivificando, Deus voltando, curando, Deus convertendo e renovando esse povo para si. E aí nós temos o fecho desse estreitamento, esses 3 avivamentos se dão em Jerusalém. As pessoas têm que sair do seu território, sair das suas casas, ir para Jerusalém, e é em Jerusalém que eles vão receber a dádiva da vivificação e do avivamento. 2 histórias que nós encontramos no Antigo Testamento, de Deus reavivando seu povo, Deus levando o seu povo a um despertamento, o povo de Deus renovando sua aliança com Deus, por meio de sacrifícios de sangue, por meio da Páscoa solene, e o povo sendo transformado, sendo renovado em sua devoção e sua espiritualidade ao Deus Altíssimo. Essas são histórias de Deus avivando e vivificando o seu povo no Antigo Testamento. E a gente se move para o Novo Testamento. E no Novo Testamento a gente vê o mesmo padrão. Por exemplo, em João capítulo 20, versos 19 e 23, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo aparecendo aos discípulos e mostrando as marcas no seu corpo da sua crucificação, Jesus ressuscitado agora, antes da sua ascensão aos céus, à destra de Deus o Pai. E o que Jesus faz desse encontro antes do Pentecoste, da festa do Pentecoste? Ele concede o Espírito Santo a estes discípulos ali reunidos. E a prova de que o Espírito Santo lhes é concedido é que eles ali também recebem o poder das chaves. Então, nessa história de João, capítulo 20, já há uma ação de conceder o Espírito Santo aos discípulos. E aí a gente se move ao livro de Atos. Atos capítulo 2, versos 1 a 4, na festa do Pentecoste. Os apóstolos e discípulos ali reunidos recebem como labaredas de fogo o Espírito Santo. Isso concede poder a Pedro e aos demais para que preguem com intrepidez a mensagem de que Jesus é o único exclusivo Messias. Um ponto importante aqui, a gente geralmente se concentra em Atos capítulo 2, para falar aí da vinda do Espírito Santo na nova aliança, mas algo que a gente precisa notar, colocando a narrativa de João capítulo 20 e a narrativa de Atos 2 junta, é que algumas das pessoas que receberam o Espírito Santo da festa do Pentecoste já haviam recebido o Espírito Santo do próprio Jesus antes da sua ascensão e do envio do Espírito no Pentecoste. Na verdade, o Pentecoste sinaliza uma nova etapa na história redentiva. Voltando ao que nós estávamos falando sobre o Antigo Testamento, o que nós vemos no Antigo Testamento,
ao considerar o espaço geográfico dos grandes avamentos no Antigo Testamento, é que há um estreitamento do horizonte. Os avamentos começam no deserto, alcançam depois o território das 12 tribos e de Israel unificado, depois Judá e, finalmente, a cidade de Jerusalém. Aqui no Novo Testamento há um sentido inverso. O Espírito Santo é derramado sobre os discípulos e depois sobre apóstolos e discípulos em Jerusalém. E como a gente lembra em Atos capítulo 1, verso 8, o Espírito Santo passa a ser derramado em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Voltando às histórias de avivamento e vivificação no Novo Testamento, em Atos capítulo 4, versos 24 a 31, nós temos mais uma história importante aqui sobre a dádiva do Espírito Santo para a comunidade cristã. A igreja, depois do Pentecoste, passa a ser acossada pelos poderes políticos da Judéia, e aí os discípulos se reúnem para orar, e interessante, eles não oram por livramento das perseguições. Eles oram para que Deus lhes dê intrepidez, para que eles ousadamente continuem anunciando que Jesus é o único Salvador, o único Senhor, o único Messias. E o que Deus faz nessa reunião? Em Atos capítulo 4, versos 24 a 31, a gente vai descobrir que o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos e os irmãos com o mesmo poder e efeito de Atos capítulo 2 da história do Pentecostes. Você pode depois conferir. O lugar onde eles estão é cheio do Espírito, há sinais da presença poderosa do Espírito Santo, há alegria por causa da presença poderosa do Espírito Santo. O que nos importa aqui é notar que os apóstolos e discípulos e irmãos, me parece, recebem com poder o Espírito Santo pelo menos 3 vezes. Isso lembra a gente que nós não podemos parar de invocar o Espírito Santo, nós não podemos cessar de depender do Espírito Santo. O crente deve acordar de manhã invocando o Espírito Santo, pedindo para que o Espírito Santo venha com poder sobre a sua vida e a vida dos seus, para que nós possamos ser usados pelo próprio Deus em nosso dia a dia, dando sempre testemunho de Jesus como eterno Filho de Deus, como Filho do homem, como aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, dando testemunho de Jesus como o único Senhor soberano, Rei dos reis e Messias. Em Atos capítulo 8, versos 14 a 17, nós temos mais uma história de avivamento, quando agora, por instrumentalidade de apóstolos, o Espírito Santo é derramado sobre as multidões em Samaria. Em Atos capítulo 10, versos 44 a 48, nós temos aí o Espírito Santo sendo derramado por meio da pregação de Pedro sobre um militar romano, piedoso e temente a Deus, e sua família em Cesareia. E finalmente, em Atos 19, versos 1 a 6, nós temos a história do Espírito Santo sendo derramado sobre alguns discípulos em Éfeso, na Ásia Menor. O que nós estamos considerando aqui? O que você precisa perceber nessas várias histórias? É que, de fato, o Espírito Santo agora está sendo derramado sobre os cristãos, sobre aqueles que se dizem cristãos, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O que se vê aqui nessas várias histórias de derramamento do Espírito Santo em Atos é que o Espírito Santo vai acompanhando com poder o crescimento e a expansão geográfica da sua igreja. Então, se no Antigo Testamento há um movimento de centrífuga, por assim dizer, né? Os gentios são chamados a vir a Israel, a Jerusalém e ao templo para serem propiciados, cobertos pelo sacrifício substitutivo feito no templo. Do outro lado agora, do ambiente do templo, o Espírito Santo é derramado e o Espírito Santo agora chega até os confins da terra. E o livro de Atos termina com Pedro em cadeias em Roma, mas pregando livremente a palavra e que parece terminar ou dar a expectativa de que o Espírito Santo venha a ser derramado sobre Roma, a capital do Império também. E nessas várias histórias, o que nós vemos é o povo sentindo a necessidade maior de Deus, o povo renovando sua aliança com Deus, e Deus, porque Ele é o Senhor da aliança, é o que fia a aliança, Deus visitando com poder o seu povo, Deus dando a sua bênção pactual ao seu povo, Deus tratando o seu povo de forma familiar
de forma presente. Agora, nós precisamos considerar todas essas histórias em conjunto. Passamos rapidamente por 12 histórias de avivamento do Antigo Testamento, por 6 histórias de avivamento do Novo Testamento, e agora, pensando nessas várias narrativas em conjunto, como nós podemos resumir em sentenças a compreensão que a Bíblia nos oferece de avivamento, de vivificação, de renovação espiritual? A definição que eu tenho para mim é a seguinte: avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local ou igrejas de determinadas localidades, em resposta às orações dos cristãos, transformando essa igreja ou igrejas completamente por meio de uma reforma doutrinal e da santificação, e que resulta em muitas conversões simultâneas e uma transformação radical da cultura por meio das missões, da educação e da reforma social. Eu vou só pegar alguns pontos aqui para a gente tentar refletir e amarrar essas várias ênfases que nós demos nas últimas semanas e também essas várias histórias bíblicas. Um ponto importante, então, é que avivamento é um derramamento do Espírito Santo poderoso e também soberano. Em outras palavras, o que essas narrativas bíblicas intentam apontar para a gente é que nós não podemos manipular o Espírito Santo. Não há como nós cumprirmos certos passos na expectativa de que o Espírito Santo obrigatoriamente virá ao final dele. Não, o que as narrativas apontam para a gente é que o avivamento é uma dádiva que o Espírito Santo concede na sua liberalidade e liberdade. Em outras palavras, o Espírito Santo vem quando lhe convém. Ele vem com poder quando ele determina fazer. Então esse é um ponto importante. O avivamento, então, é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem com poder, nesses casos, não sobre a vida do indivíduo, mas sobre a vida da comunidade. E por isso que eu falo aqui do Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja local ou igrejas de determinada localidade. Historicamente, esse é o padrão também dos avivamentos. Não há um avivamento individual na Sagrada Escritura. Nessas histórias, não há um avivamento do indivíduo, há o avivamento de toda a comunidade. Se o Espírito Santo ele age como quer e se doa como quer da sua liberdade, o Espírito Santo vem com poder sobre toda a comunidade do povo de Deus reunida. Ele é derramado sobre todo o povo de Deus ali reunido numa comunidade local, ou o povo de Deus reunido em várias comunidades de uma certa localidade. Então, o que caracteriza um avivamento, além da doação do Espírito, é que o Espírito Santo vem sobre o conjunto do povo de Deus. Isso é um ponto importante. A experiência do avivamento é uma experiência coletiva. Toda a comunidade experimenta avivamento. Então você depois pode voltar com calma para as várias histórias que eu citei aqui e você vai ver esse ponto. O Espírito Santo sendo derramado sobre toda a comunidade do povo de Deus. E o Espírito Santo vem livremente, mas ele vem por meio das orações. As orações quebrantadas, as orações humildes do povo de Deus são o meio pelo qual o avivamento vem. Então nós precisamos orar por avivamento. Nós precisamos suplicar por avivamento. E quando o avivamento vem, essa comunidade que recebe avivamento, e a gente vê isso em todas as histórias que eu citei, essa comunidade vai ser transformada completamente por uma reforma doutrinal e pela sua santificação. Então, quando a gente considera esses derramamentos do Espírito na narrativa bíblica, né, pelo menos aí 18 histórias consideradas em conjunto, isso que se destaca, o povo voltando à Bíblia, o povo pranteando sobre o texto sagrado, o povo amando mais a Deus e estudando mais o texto sagrado, a necessidade de ter explicação, de entender o texto sagrado e o consequente impacto dessa volta à Escritura, desse retorno à palavra de Deus como autoritativa para toda a comunidade da aliança, em termos de mudança ética, de transformação, de mudança do caráter, mudança profunda. Isso vai resultar em milhares de conversões. A gente vê isso sobretudo no Novo Testamento, né? Primeiro, 3.000 pessoas se convertendo em Atos 2, mais adiante, mais 2.000 pessoas se convertendo e buscando o batismo, o que é uma marca da ruptura
com a antiga ordem, né? Uma marca de completa ruptura com o antigo judaísmo, na medida que agora se abraça Jesus como o único e verdadeiro Messias. Então, milhares de pessoas se convertem simultaneamente. E quando você estuda sobre avivamento, você vai notar que esse é um padrão em Whitefield, em Wesley, em Edwards, em Erlstegen, na África do Sul. E há um impacto mais amplo. Por meio do avivamento, a cultura também é transformada. E ela é transformada por meio das missões, pregação do evangelho a outras pessoas, por meio de uma educação que tem a Bíblia como ponto de partida, como filtro ou como óculos de estudo, e também pela reforma social, pela melhora das condições gerais naquela sociedade que é alcançada por avivamento em igrejas locais ou por uma igreja local. E um ponto que se destaca também, a gente precisa mencionar isso aqui, né? Quando a gente estuda essas várias histórias em conjunto, a gente vai notar que muitas vezes tais avivamentos são acompanhados por sinais extraordinários e miraculosos. E essa é outra marca de avivamentos, é uma marca que mostra que o avivamento é de fato uma obra do Espírito Santo de Deus, não é algo que é feito pelos homens, algo que a gente pode programar e fazer, supondo que, cumprindo certas etapas, a igreja está avivada. Não, algo que caracteriza avivamento e destaca esse elemento extraordinário do avivamento é que Deus opera com sinais extraordinários. Então, o que nós vemos aí, por exemplo, no Antigo e Novo Testamento, vitórias espetaculares do povo de Deus sobre inimigos muito mais fortes. A gente vê curas extraordinárias, exorcismos, isto é, a vitória dos poderes divinos sobre os poderes do diabo e seus demônios. Então, em avivamentos no passado, ocorreram sinais extraordinários, porque o avivamento é uma ação de Deus extraordinária por meio do seu Espírito. Então, essa é uma forma de resumir o que eu chamaria de teologia bíblica do avivamento. Quando nós consideramos em conjunto as várias narrativas de avivamento, elas nos apontam uma certa conceituação de avivamento. Então, meu irmão, minha irmã, você que me escuta, a gente tem que lembrar aqui que nós precisamos de avivamento. Mais uma vez, avivamento é Deus tratando o seu povo de forma familiar. Avivamento é Deus reanimando o seu povo, Deus sendo presente em poder na comunidade do povo de Deus. É o povo renovando sua aliança com esse Deus. Irmãos e irmãs, nós não precisamos de mais métodos para fazer a igreja crescer, por exemplo. O que nós precisamos, aqui e agora, é um derramamento poderoso do Espírito Santo. É uma vivificação que vem de fato do bendito Espírito Santo. Por isso, nós precisamos orar por avivamento. Eu vou voltar a esse ponto mais adiante. Mas é imperioso que a gente se reúna para buscar o Espírito Santo, para implorar que ele venha com poder sobre nossa igreja, para que de fato ele vivifique, ele avive o seu povo em certa localidade. A atual conjuntura impõe isso para a gente. Nós vemos uma sociedade onde a violência prevalece, a corrupção é endêmica, onde há uma pandemia, nós também vemos esfriamento na fé, escândalos que envergonham e mancham o nome de Cristo do Evangelho nessa terra, uma traição à aliança. Nós precisamos de avivamento. A realidade impõe isso para a gente. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo venha com poder sobre nós. Se de um lado o avivamento é um dom do Espírito Santo, é uma dádiva do Espírito Santo, por outro lado, a gente pode aprender na Sagrada Escritura alguns caminhos que nós podemos tomar para, por assim dizer, preparar a vinda do Senhor. Uma dessas atitudes que nós podemos tomar é nos aplicar a estudar a Sagrada Escritura. A Escritura é a palavra de Deus. A Escritura é onde Deus nos fala, é onde nós encontramos o Deus vivo e verdadeiro. Então, se nós ansiamos por avivamento, nós precisamos nos aplicar a ouvir a voz de Deus da Sagrada Escritura. Nós precisamos ser filhos da Sagrada Escritura. A Escritura é a palavra de Deus, é por meio dela que Deus nos fala e fala a todos nós juntos. Ele não fala a gente da criação. A criação é uma testemunha muda do poder de Deus. Deus fala e fala de forma que todos nós podemos ouvir na Sagrada Escritura. Então, se nós queremos avivamento, nós precisamos voltar à Escritura, abandonando crendices, abandonando tradições mortas,
e ouvindo a viva voz de Deus na Sagrada Escritura. Nós devemos também, ao mesmo tempo, buscar uma renovação da aliança com Deus. Como? Por meio da confissão de nossos pecados, por meio do reconhecimento de que nós estamos vendo aquém das demandas da aliança, por meio do arrependimento, lutando para dar uma volta, para abandonar os nossos maus caminhos, negligência com a Sagrada Escritura, negligência com o culto, negligência com os sacramentos, negligência com o cuidado com a família, com o órfão, com a viúva, com o que sofre a violência, com o estrangeiro, a falta de amor pela reta doutrina, nós temos muito a nos arrepender. E se nós queremos avivamento, nós precisamos confessar nossos pecados diante de Deus, nos arrepender das nossas transgressões e quebras do pacto diante do próprio Deus e implorar para que Ele nos converta, para que Ele nos faça voltar do nosso mau caminho, de frieza espiritual, de indiferença na presença de Deus. Outro ponto importante aqui é que nós somos chamados a conhecer Deus cada vez mais. Na medida que a gente se volta à Escritura Sagrada para ouvir a voz de Deus na Sagrada Escritura, na medida que a gente se quebranta na presença de Deus pelo confronto com a Sagrada Escritura, Deus começa a derramar misericórdia e graça sobre a gente. Deus começa a ser revelado para a gente como aquele que é o ser mais belo que há, o Deus uno e trino, o Criador e o sustentador de todas as coisas, o Deus que é santo, gracioso, amoroso, soberano, o Deus que é inefável, cheio de majestade e glória. Então, na medida que Deus começa a se apresentar para nós como um ser sumamente belo, como Deus que nos atrai a si pela sua própria beleza, amor, misericórdia, a gente passa a priorizar a oração. A gente começa a suplicar por mais da presença de Deus. A gente não se contenta agora só com as migalhas que a gente recebe todo domingo na igreja. A gente quer mais do que é dado para a gente nos nossos cultos. A gente quer ir além. Por que migalhas? Presta atenção. O que é um culto de 2 horas, 2 horas e meia, mediante toda invasão, ou todo o paganismo que é despejado sobre nós e nossos filhos durante a semana? Pensa, nós passamos 2 horas, 3 horas num culto no domingo, às vezes já enfaixados, cansados, pensando nos nossos compromissos, e nossos filhos estão sendo bombardeados 20, 25 horas, 15 horas na escola, na faculdade, com paganismo da pior espécie. Como contrabalançar isso? Como fazer mudar a maré do paganismo que vai invadindo setores importantes da nossa sociedade, até mesmo a igreja cristã, por meio da busca de Deus e de um avivamento poderoso. Se nós queremos uma transformação interna da igreja e da sociedade, isso se dará não pela via política, mas, sobretudo, ou pela via do despertamento e do avivamento. É um avivamento que pode não só transformar a igreja, mas curar a sociedade, trazer a paz social para a sociedade. Não há outra forma, até historicamente, de vermos uma sociedade sendo solidificada, sendo de fato única, senão passando por um despertamento poderoso concedido pelo Espírito à igreja cristã. Então, priorize a oração. Reúna-se com outras pessoas para orar para avivamento. Que em nossas comunidades a gente tenha tempos, em nossos cultos, para nos confessar diante de Deus e buscar a vivificação e a conversão que vem do Espírito Santo. Eu queria, para encerrar aqui, nesse último ponto, dar algumas dicas do que a gente pode pedir quando oramos para avivamento. Eu vou dar uma lista básica aqui, que pode ser até ampliada por você, mas também que serve como um roteiro para você, sozinho, com outras pessoas, ou até mesmo nos cultos da igreja, orar por avivamento. Alguns pontos aí, então. Suplique a Deus que derrame seu Espírito sobre nós e desperte-nos para que nos preocupemos com o seu reino e com uma vida santa e obediente. Peça a Deus que nos revele sua majestade e glória, para que sejamos arrebatados por sua santidade e perfeição e cativados para adorar, amar, temer e confiar nele. Ore para que o Espírito nos torne dispostos a orar por avivamento, uns pelos outros, e pelos perdidos que não conhecem a Cristo. Ore perante o Senhor com humilhação, convicção do pecado, carência e desejo espiritual que leve à confissão, arrependimento e volta ao Senhor.
Ore para que nosso amor pela palavra de Deus cresça na leitura, na meditação e na memorização das Escrituras. Peça a Deus que levante pregadores poderosos que serão ungidos pelo Espírito para pregar todo o conselho de Deus com ousadia, clareza e amor. Ore para que nosso amor por nosso Pai Celeste, nosso Senhor Jesus Cristo, cresça. Ora para que o amor entre casais e pais e filhos cresça, para que as famílias se reúnam em adoração, leitura da Bíblia, oração e catequese, para que a próxima geração esteja preparada para conhecer e amar a Deus. Peça a Deus que aumente o seu amor uns pelos outros na igreja, para que encorajemos, sirvamos e edifiquemos uns aos outros em paciência e mansidão. Ore para que nosso amor e compaixão para com os amigos e vizinhos perdidos aumente, servindo e testemunhando enquanto buscamos trazê-los à salvação. Se você gostou dessas dicas, eu recomendo que você dê uma olhada no site, no perfil do Facebook da Coalizão pelo Evangelho. E a Coalizão, no começo do ano, ou final do ano passado, ela fez cards para cada um desses pedidos de oração relacionados ao avivamento que eu li aqui. Busquemos avivamento. Busquemos o derramamento soberano do Espírito Santo sobre nós, nossas igrejas e igrejas parceiras. Que a gente retorne à Sagrada Escritura. Que a gente renove a nossa aliança com Deus, nossos irmãos, por meio de confissão, arrependimento e quebrantamento. Que a gente conheça Deus cada vez mais e que a gente incomode a Deus, orando incessantemente pelo derramamento poderoso do Espírito, nossa grande necessidade no tempo presente. Ó Deus, que no dia de Pentecostes ensinaste os fiéis, derramando em seus corações a luz do teu Santo Espírito, concede-nos, por meio do mesmo Espírito, um juízo acertado em todas as coisas e perene alegria em seu fortalecimento. Pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as benditas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus aqui em São José dos Campos, em todo o nosso país, na face da terra. Amém, amém e amém.